Estamos na Cúria Diocesana. Vou conversar com o senhor bispo, Dom Wilson, não é, sobre assuntos inerentes aqui à Cúria de Taubaté. São 11 cidades que pertencem, não é, a esta diocese e são muitos trabalhos a serem desenvolvidos. Dom Wilson, quais são os trabalhos que estão sendo desenvolvidos na diocese nesse momento, né? O senhor já completando 2 anos à frente da diocese, o senhor já pegou trabalhos em andamento e tem novos trabalhos para desenvolver, né? Como é que estão essas questões? Justamente. A nossa diocese de Taubaté é uma diocese mais que centenária. Como diocese, embora tendo todo um caminho que precedeu a criação da diocese, que é mais que secular, nós temos a criação da diocese em 1908, quando foi criada a Arquidiocese de São Paulo. Foram criadas outras dioceses, inclusive a diocese de Taubaté. Portanto, temos uma história como diocese mais de 100 anos. Então, nós recebemos já todo um caminho feito e temos muito caminho a percorrer. Quando cheguei aqui, há 2 anos atrás, procurei em primeiro lugar me fazer presente em cada uma das cidades, em cada uma das paróquias, das 49 paróquias que temos na diocese, celebrando junto com o povo, me apresentando e tendo um primeiro contato, conhecendo. Depois organizamos visitas pastorais, que passei e tive a oportunidade de conhecer um pouquinho mais detidamente cada uma das paróquias, os seus trabalhos, conversar com os padres que trabalham nessas paróquias, que dirigem toda a atuação da igreja nesses locais e, portanto, formar um pouco a noção da igreja diocesana. Quando eu cheguei aqui também estava num processo de conclusão o plano de pastoral da diocese, em assembleias vindas desde as comunidades, ouvindo as necessidades do povo, depois as paróquias, as foranias, e diocesanamente fizemos também em 2015 a assembleia no mês de novembro, onde foram traçadas as diretrizes pastorais da diocese, ou seja, as ideias, os critérios que regem todo o trabalho pastoral. Então tudo isso vem sendo levado a cabo, tem sido realizado. Também na questão administrativa, porque também temos toda a organização da igreja nessas 11 cidades, nesses 11 municípios, nas 49 paróquias. Então temos a necessidade de agilizar, de aperfeiçoar, de profissionalizar toda a parte administrativa da diocese, e é isso que também procuramos fazer nesses 2 anos. Ultimamente lancei para o clero uma carta pastoral, orientando também aquilo que espero do clero na diocese. No mês de junho e julho nós estamos realizando mudanças de 34 padres em transferências, estudando o perfil do padre também, dos trabalhos a serem realizados em cada paróquia, procurando dar uma resposta mais adequada a cada necessidade. Então, é todo um trabalho de organização que vai sendo feito para dinamizar também os trabalhos da igreja, para que a igreja responda às necessidades de cada local. E isso, então, é o que tem sido buscado com uma ênfase, sobretudo, na evangelização. O processo de evangelização é que dá consistência à fé do cristão. Então, é isso que nós temos buscado neste período, nesses 2 anos, e perspectiva futura é enfatizar justamente a questão da evangelização, da formação do clero, para que o clero bem formado também possa melhor contribuir com aquilo que dele é esperado. Dom Wilson, dentre as 11 cidades da diocese, tem cidades históricas, não é? E a gente sabe que faz parte da história as igrejas, as capelas, até para a questão da emancipação dessas cidades, né? Elas têm que ter uma igreja. E então nós temos igrejas muito antigas, capelas rurais, igrejas urbanas, porém com muitos problemas, né, para serem resolvidos.
As paróquias em si, não só falando da parte histórica das capelas, as paróquias em si têm muitos problemas para serem resolvidos, e como parte intrínseca, importante da cidade, do Estado, né, do país, a Igreja tem que ter relações diplomáticas com os poderes constituídos, né? E a gente sabe que são problemas difíceis de resolver e que demandam muito tempo. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho disso, nesse relacionamento da diocese com os poderes constituídos para a resolução de problemas complicados. Olha, de fato, nós temos paróquias muito antigas aqui na nossa região, por exemplo, para citar a paróquia de São Francisco das Chagas, onde temos também a Igreja Catedral, é de 1688 a criação da paróquia, não o começo da atuação da igreja, mas a criação da paróquia, 1688, portanto, século XVII. Né? E temos várias outras de 1700, de 1800, temos igrejas de fato muito antigas. Mas antes de entrar nesse aspecto de igrejas antigas, que são nossa riqueza, porque fazem parte de nossa história e também objeto de nossas preocupações, dada aquilo que o desgaste que o tempo traz. Mas eu gostaria de primeiro ressaltar esta questão da parceria da igreja com outras instâncias da vida da sociedade. Nós temos, como igreja, inúmeros trabalhos em parceria com municípios, em parceria com outras entidades. Por exemplo, só para lembrar, temos escolas, temos creches, temos asilos, temos hospitais. Tivemos também na região de Campos do Jordão vários sanatórios. Ou seja, a igreja, em cada época, em cada fase, procura responder às necessidades do seu tempo. É interessante que nesses trabalhos sociais que a igreja realiza, em outros países, por exemplo, nós temos o Estado ajudando fortemente a igreja a realizar tais atividades, porque aquilo que o Estado não dá conta de atender, por exemplo, como questão de creches, de asilos, de hospitais, aquilo que o Estado não dá conta de atender, outras entidades, como também a igreja, atendem. E em outros países, o dinheiro dos impostos é revertido também para manter essas entidades, enquanto que no Brasil nós temos o dinheiro de impostos que vai sendo gasto na própria máquina do Estado e sobrando poucos recursos para investir nesses trabalhos que são de coparticipação. E assim o Estado exige muito da igreja e oferece pouco para os trabalhos que são realizados, principalmente, por exemplo, em hospitais filantrópicos. Hospitais de igreja, santas casas, que atendem praticamente somente pelo SUS e não recebem recursos do Estado o suficiente para prestar um serviço de qualidade. Pelo contrário, o Estado exige muito. Então, exige sempre uma parceria, um diálogo constante, uma atitude, de fato, de quem procura corresponder às necessidades que tem, mas que deve ser também amparada pelos recursos dos estados e dos municípios. E assim nós entramos também na questão das igrejas que são tombadas. Igreja tombada é a igreja que continua como patrimônio da igreja. Isso é importante ser reconhecido, porque também muitas pessoas acham que por ser tombada já não pertence mais à igreja. Não, a igreja que cuidou por séculos continua a ser a proprietária. Só que uma igreja, quando é tombada, a gente tem que entender também o que existe por trás desse tombamento. Será que é só uma conservação histórica, cultural, uma preservação de um bem, um patrimônio? Ou existiriam também outros interesses?
porque pode acontecer também de outros interesses, de pessoas insuflarem ou motivarem ou provocarem o poder público para um tombamento, porque isso pode facilitar também depois serviços a serem prestados, serviços que são caros, né? E a igreja tem que depois participar buscando recursos para a realização das obras que, por serem tombadas, exigem serviços especializados, os serviços especializados muito mais caros e assim os recursos que devem ser versados muito maiores. A igreja pode buscar na iniciativa privada, mas também deve reunir recursos próprios para investir, e nem sempre isso é fácil numa região com tantas igrejas. Os desafios são muito grandes para nós, podemos dar conta de manter tudo isso. Até seria interessante que, se tivermos entidades ou grupos de pessoas que se interessam tanto pela preservação, que assumissem também, e poderíamos fazer parcerias nesse sentido, de preservar os bens históricos, patrimoniais, riquezas que nós temos em nossas cidades, e fazendo parcerias com esses grupos que queiram tanto preservar a nossa história, a nossa arquitetura, que é uma riqueza que temos de fato a ser conservada, e um desafio que a igreja sozinha não dá conta. Dom Wilson, e imaginamos, né, que o senhor, por ser uma pessoa dinâmica, uma pessoa que já veio, né, de outros lugares também que exigiam bastante, né, da sua força, da sua liderança, os seus planos, né? O senhor já está aqui há 2 anos, o senhor já, como dizemos no popular, já tomou pé da situação. Imagino que o senhor tenha planos, não é, para esse pedaço do estado de São Paulo, que é bastante importante, numeroso, como já dissemos, né, fervoroso, muito temente. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco, né, dos seus pensamentos para o futuro da diocese. Olha, uma coisa que a mim é um desafio que vejo, né, na diocese, e sempre um apelo que me acompanha desde o início do meu ministério, por aquilo que o bispo que me ordenou me pediu. Na época ele me disse: Padre Wilson, procure trabalhar com a formação do laicato, a formação cristã de leigos, que sejam consistentes na vivência no conhecimento e na vivência da fé. Eu gostaria que em nossa diocese nós tivéssemos um clero dedicado e sempre mais dedicado à formação do laicato, envolvendo os leigos, porque o clero também é pequeno diante das necessidades tantas que nós temos. Então é necessário formarmos bem o clero, e um clero que, por sua vez, procure formar o laicato dedicando-se à evangelização, dedicando-se a formar um laicato dinâmico, bem preparado, consistente na fé, que por sua vez também poderá atuar assumindo o protagonismo da ação evangelizadora na igreja, para que não fique simplesmente uma ação evangelizadora apoiada nos padres, mas apoiada em cada um dos cristãos que, conscientes de sua fé, também assumem sua missão. E para isso o clero vai sendo motivado, vai sendo preparado e também dedicado na ação. Temos padres dedicadíssimos, excepcionais nesse trabalho, diáconos também muito zelosos, ardorosos no seu trabalho, catequistas e agentes de pastoral. Isto tudo já existe, e é isso que queremos intensificar com a graça de Deus e com o trabalho dos próximos anos, se Deus quiser. Dom Wilson, para encerrar, o senhor fique à vontade para colocar suas considerações finais. Nós vivemos um tempo em que a presença dos cristãos católicos deve ser sempre mais consciente em meio à sociedade. O cristão deve ser sempre mais convicto de sua fé, e de uma fé que não seja intimista, que não seja puramente devocional, mas de uma fé
que seja atuante, de uma fé que se manifeste pela vida, de uma fé que transforme a sociedade, que leve uma contribuição, por exemplo, no âmbito profissional, que leve uma contribuição diferente na maneira de viver como família, que leve uma contribuição diferente na maneira de atuar na política, em todo o âmbito de transformação da sociedade, na formação de consciências mais críticas, nos meios de comunicação. É importante que os cristãos estejam presentes como sal da terra, como luz do mundo, levando uma atitude diferente que faça a diferença e nos ajude a viver melhor em sociedade, para que nós tenhamos a esperança de dias melhores. É importante que nós, cristãos, e particularmente falo aos católicos, nos empenhemos em conhecer, em viver a nossa fé, um comportamento, uma atitude diferente nos vários âmbitos de atuação de nossa vida, para que possamos construir uma nação melhor, uma sociedade melhor e onde possamos também viver nós e as próximas gerações num ambiente em que vale a pena viver, em que as pessoas sejam respeitadas e todos possam viver com dignidade, com solidariedade e de maneira muito fraterna. É essa a minha esperança e eu acredito que esta esperança se concretiza passando pelas famílias e pela vivência de cada um dos cristãos. Essa é a nossa colaboração que queremos dar ao mundo para que seja diferente.